Afinal de contas, faculdade de educação física, vale a pena fazer EAD ou é melhor presencial? Vamos começar pelo presencial. E só um adendo aqui, perdão pela minha voz, perdão pelo nariz. Eu tô gripado hoje, mas eu preciso gravar vídeo, então vamos embora. Uma coisa que a educação física mais nos proporciona são os momentos de prática, aulas práticas. Vai nos proporcionar uma vivência fora da sala. A matéria de futebol, de natação, de vôlei, de capoeira, de luta em modo geral, de jogos, brinquedos e brincadeiras. Todas essas matérias você vê a teoria como regras, como conceitos, história, mas a parte da prática é muito interessante. Eu estou fazendo futsal e futebol esse semestre, o segundo semestre, e a gente está tendo o campeonato da sala, onde tem que comprar jogador, onde tem que fazer a suma, onde tem que fazer o contrato, onde vai ter os torneios, tem os treinamentos, cada um vai uma posição, enfim. Então, o bom da educação física presencial é essa experiência extra-sala que te proporciona entender na prática se de fato é aquilo que você quer ou não. O segundo ponto é experiências em laboratório. Algumas matérias, e eu não posso falar todas aqui, mas eu vou falar as que eu já tive, como anatomia e citologia, são matérias que nos proporcionam ter experiências fora da sala, mas em um lugar específico que é o laboratório. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha segunda-feira a matéria teórica de anatomia e na terça-feira eu ia no laboratório e via aquilo que eu estudei no dia anterior. Então, se no dia anterior eu estudei sobre o coração, na terça-feira eu pegava o coração na mão, tanto o protótipo de borracha, silicone, seja qual for o material, tanto a amostra viva, né? EAD, você não vai ter isso. Você não vai ter isso. E a experiência de você pegar um coração, cara, eu peguei coração, eu peguei pulmão. Teve a experiência do cadáver na nossa sala, na nossa matéria. Entre parênteses aqui, eu fui o único que não conseguiu ver porque é pesado. Enfim, essa experiência de estar ali no laboratório, tendo contato com essas coisas, você não vai vivenciar. Em citologia, por exemplo, a gente estuda muito sobre os tecidos, tecido nervoso, tecido muscular, tecido conjuntivo. A gente teve a experiência de ir onde fica o laboratório, mas em uma outra sala, onde a gente via um tecido com microscópio. E a gente mexia no microscópio, entendeu como é que mexe, como é que dá zoom, como é que chega perto, como é que distancia, como que coloca o objeto ali para ver. E aí a gente chega numa perfeita imagem. Eu vou tentar colocar a imagem do microscópio, vi lá no dia, porque é fantástico. E essa experiência você tem quando você cursa presencialmente. No EAD você não tem isso. E o terceiro ponto que eu quero falar da faculdade presencial é a questão de a facilidade em tirar dúvidas. Por vários motivos, tanto por questão de você estar presente e você conseguir explicar para o professor de forma clara qual é a sua dúvida, tanto que você pode, talvez, a dúvida é de um slide, talvez você consegue conversar com o professor mais intimamente no momento da aula e mostrar para ele qual parte do slide ali que você não entendeu. Talvez você queira tirar uma dúvida sobre algo que ele falou e você não escutou direito. Enfim, as dúvidas podem ser de diversas formas. E no EAD isso é mais difícil, porque às vezes a aula é gravada, então você assiste a hora que você quiser. Às vezes a aula não é gravada, é ao vivo, mas tem, como EAD, tem 100 pessoas do todo o Brasil ali. Então, tipo assim, você vai parar a aula, atrapalhar 100 pessoas. Você tem esse direito de parar a aula para tirar uma dúvida. Mas imagina, de 100 pessoas, 10, 20 querem tirar a dúvida. A aula perde todo o foco para sanar dúvidas. E no presencial, não tem isso. Não tem isso. Você consegue tirar dúvidas de uma forma mais fácil. Porque o contato ali presencial, ele é melhor e colabora para isso. Então, é um ponto que eu acho assim, muito bom e muito forte, que é a questão de você conseguir ter esse relacionamento com o professor e tirar dúvidas. Um outro ponto é a vantagem de criar conexões com as pessoas na área. No EAD, isso dificulta muito. Eu estou tendo uma matéria à distância, apenas às sextas-feiras, que é de fisiologia humana, o que para mim é um erro, deveria ser presencialmente tudo, mas enfim, eu não tenho uma relação com essa professora muito legal como eu tenho, por exemplo, com outros professores. Por quê? Porque a gente não tem um contato diariamente ali. Eu vejo ela só sexta-feira durante um tempo, eu não ligo a câmera, ela não sabe como é que é minha cara. Então, assim, é ruim essa questão do EAD porque você não cria conexão com as pessoas. E criar conexão com os professores
é uma grande vantagem. Porque os professores, muitas das vezes, eles conhecem várias pessoas que podem te ajudar a abrir portas em empresas, em setores, em nichos que você quer trabalhar. Mas, pela questão de você não ter esse contato com esses professores, porque você estuda à distância, essas portas ficam mais difíceis de serem abertas. Por isso que o relacionamento, o contato, ele é muito importante. Ele é muito importante. E na educação física, isso é de extrema importância. Porque é uma matéria, é uma área, na verdade, não uma matéria, mas uma profissão, que a base é o relacionamento. Uma das bases é o relacionamento. E como que você vai ser um bom profissional na área, sendo que você não se relaciona com as pessoas que já estão nessa área? Você pode se relacionar à distância? Pode, mas é mais difícil. No presencial, fica mais fácil de você falar com o professor. Igual eu cheguei no professor e falei, professor, eu entrei pensando em futebol, mas isso. Eu levei os pontos para ele, ele me passou um feedback. Isso foi da hora, porque eu pude trocar essa figurinha com ele e ele me passou uma experiência. Meu professor, ele treinou o Ronaldo Fenômeno, ele trabalhou no Cruzeiro, jogou no Atlético Mineiro. Então o cara tem história para contar e tem experiência para passar e que talvez eu não poderia ter essa oportunidade. Então, uma outra grande vantagem de presencial é você ter relacionamentos. E sem contar que você tem que criar relacionamento com as pessoas que estão estudando com você. Você vai conhecer pessoas mais velhas e mais novas e pessoas da sua idade, pessoas com os mesmos planos, projetos que você, coincidências da vida, mas pessoas que pensam da mesma forma, e isso vai ajudar muito, porque talvez pode criar uma empresa, sociedade com alguém, ou talvez essa pessoa vai entrar numa empresa e ela pode te indicar. Então, o relacionamento com os alunos, com os colegas de sala, também ele é muito bom por conta disso. Um ajuda o outro quando a turma está unida, né? Mas um ajuda o outro e você sempre vai fazer amizade com alguém ali de uma forma mais íntima, de uma forma mais parceria. E essa amizade pode te ajudar nessa questão profissional de entrar no mercado. Então, essa é a vantagem de você também estar estudando presencialmente. A criação de conexões, relacionamento com pessoas da área. E outro tópico que eu já até adiantei, que é você conhecer os professores de forma mais próxima deles. Como eu disse, eles podem ser uma grande porta para você entrar no mercado de trabalho, porque eles estão na área há muito tempo. Então, eles conhecem muitas pessoas. E você leva as suas indagações, leva as suas curiosidades, leva as suas perguntas para eles. E eles, cara, os professores estão dispostos a responder isso. Isso é muito bom. Tem professor meu que estudou na Espanha, tem professor meu que viveu um pouco lá na Alemanha. E assim, quantas pessoas esses caras não conhecem dentro da área? Quantas experiências eles não têm? E isso é muito bom que eles passam para nós a experiência de vida, de visão. E o aluno, principalmente o mais novo, ele tem o costume de achar que já sabe de muita coisa, sendo que não sabe de nada, se acha muito, né? Na minha sala tem um tanto assim. Só que na verdade a gente não sabe de nada. E é importante nós termos a humildade de entender que nós não sabemos de nada, principalmente quando estamos entrando num novo mundo, novo universo, como a educação física no meu caso, e entender que eu preciso ser humilde e ouvir muito e ter muitas relações. Presencialmente, faculdade presencial ajuda muito isso. EAD, nem tanto. Outro tópico que eu quero falar é sobre horários e dias fixos. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Não precisar de você elaborar uma rotina para você de estudo. Não que esse seja o maior problema. A pessoa que quer, ela tem organização. Só que quando você sabe que tal horário começa a aula e para você chegar e ver a aula, você precisa ir até esse local, sentar na cadeira, na sala de aula e prestar atenção, cara, isso ajuda muito. Horários e dias fixos ajuda muito. Diferente do EAD que você faz o seu horário. Mas horários e dias fixos, ele ajuda muito a você ter a disciplina, ter a constância. Quando fica por sua conta própria, às vezes no dia você tá igual eu aqui no ataque alérgico, gripado, e você fica, hoje eu não vou não, e deita. Porque você sabe que a aula tá gravada, amanhã você pode ver. Só que vai acumulando e vira uma bola de neve. No presencialmente, você é obrigado a ir. Se você não for, vai ter perdido a matéria, você se recompõe de outra forma, mas você é obrigado a estar ali no local, no dia, no horário certo. Isso te faz ter disciplina e para mim é perfeito. Gosto muito de ter o horário e o local certo. Outra questão também é a questão de estrutura, que é boa ou é muito boa. Lógico que isso é relativo, tá? Mas educação física, eu já levei aqui em um outro vídeo meu falando de que existem faculdades, universidades
onde o local ele não proporciona espaço para o aluno de educação física, como no meu caso proporciona. Lá nós temos piscina aquecida, 5 quadras, ginásio, campo de futebol, academia, as salas com espelho para aulas de dança, enfim, nós temos uma grande estrutura lá na minha faculdade. Porém, existem faculdades que não têm isso, por isso que eu falei que a estrutura é boa ou muito boa. Na minha eu considero muito boa, onde você tem acesso a essas áreas, como eu disse. Então a faculdade presencialmente, e muitas das vezes, te proporciona a ter esse ambiente adequado para você, onde você vai estar ali naquele ambiente que de fato condiz com o mercado, com a área que você está entrando. Então a quadra, a piscina, o laboratório, a academia e o presencial, ele colabora muito para isso, muito, muito. O outro ponto que eu quero falar é que já é um ponto negativo, que presencialmente ele é mais caro e dependendo da faculdade, ele é muito caro. Então assim, talvez para a sua realidade, e realidades são relativas, você não tem as condições hoje financeiras de pagar uma faculdade que seja um curso presencial. Você precisa ser EAD por conta do valor. E aí é totalmente compreensível, totalmente compreensível. Então, faça a faculdade EAD se você está questão de financeiramente apertado, porque muitas das vezes a presencialmente vai ser muito caro. O último ponto da faculdade presencial que eu quero falar é sobre que você precisa estudar para as provas, para os testes, atividades, apresentação de trabalho. Você precisa. Não tem como mentir, engalobar, porque, cara, você precisa ali na hora da prova, na sala de aula, com o professor te olhando, saber o que tem que ser respondido. Diferente do EAD. A gente sabe que no EAD as pessoas colam. Não é segredo pra ninguém, tá? Não é segredo pra ninguém. As pessoas colam no EAD. Então, assim, a presencialmente te força a entender de fato o que você está aprendendo na faculdade. Então, para mim, esse é um ponto muito, muito, muito bom, que são dos melhores. Agora vamos falar de EAD, rapaziada. E aí eu quero falar o seguinte, EAD são depoimentos de terceiros, porque eu não curso educação física à distância, eu curso presencial. Então eu tive que pegar depoimentos de pessoas que eu conheço, que estão na área e que cursaram ou cursam de forma EAD. Começando pela questão do contato. Cara, é menos contato com a turma. Então, assim, tudo aquilo que eu disse sobre você ter uma pessoa que você tem mais intimidade, essa pessoa pode abrir uma porta para você, isso diminui muito, vai diminuir muito a chance de você conhecer pessoas que podem te ajudar nessa caminhada. Isso vai diminuir muito na sua caminhada, muito essa chance, porque às vezes as pessoas que estão na sua sala são pessoas de outros estados. E como é que você vai ter um relacionamento bacana com pessoas que você não conhece, que é uma cultura diferente, que você não tem um relacionamento? O menos contato com a turma é um fator que vai impactar muito, cara. Parece que não, não, impacta, porque vocês trocam experiências entre si. Eu, Felipe, troco experiência com as pessoas na minha sala. A pessoa fala onde é que ela tá trabalhando, o que ela tá fazendo, como é que ela tá fazendo. Ela me ensina alguma coisa, eu ensino alguma coisa para ela. Isso é diariamente. Você vai trocando experiência, vai conhecendo pessoas que têm a mesma mentalidade, o mesmo objetivo. Vocês podem trabalhar junto ou não. E isso é no dia a dia ali, você conversando, conhecendo as pessoas. No EAD, a possibilidade disso acontecer é baixa, é muito baixa. Então, por isso que no EAD essa questão do contato é um grande fator que é impactado e que infelizmente as pessoas que fazem EAD sofrem com isso. A questão da criação de network. Outro ponto aqui é sobre as aulas. As aulas normalmente são gravadas ou podem ser ao vivo também, mas também são gravadas. E aí você pode fazer o quê? Assistir a hora que você quiser. E aí você tem a questão da flexibilidade. Hoje sexta-feira tem um aniversário para eu ir, então a matéria que eu estudar hoje eu estudo amanhã no sábado. Então você tem essa flexibilidade de horário, você faz seus horários e seus dias. E até o local onde você pode estudar. Você tem essa liberdade geográfica. O problema disso tudo é que você precisa ter uma grande e baita disciplina para você ter uma constância. Não, todos os dias tais eu tenho que estar em casa estudando. E aí, se a pessoa não tiver uma disciplina, ela não vai dar conta. Por isso que presencial é bom, porque ela te força a estar ali. O EAD, você não é forçado, se não for um ao vivo. E mesmo se for ao vivo, normalmente os professores deixam a aula gravada. Os alunos fazem capturação de aula, né, filmando a tela e mandam. Então você tem essa flexibilidade que pode ser tão bom, mas também pode ajudar para algo que não seja tão bom, como é a questão de você não ter tanta disciplina. Então você precisa avaliar isso com você. Cara, eu sou uma pessoa que eu consigo estudar por conta própria? Sim, então talvez eu me dê bem. Se não, cara,
pense duas vezes então. Estrutura. Na outra eu falei de boa, muito boa. Nessa aqui eu falo de uma estrutura ruim para mais ou menos. Como eu já adiantei anteriormente, algumas faculdades elas não vai ter espaço para prática. Então talvez você não vai ter aula prática. Algumas não vai ter aula prática, mas vai ter aula prática onde vocês vão para um lugar. Às vezes um clube, às vezes uma praça, às vezes academia de polícia. Então a estrutura ela pode ser ruim pelo fato também da aula ser online. O professor não se dá muito bem com essa questão de tecnologia, a câmera, o áudio, não conseguir lidar muito bem, às vezes fica parando. Galera, me ensina isso aqui, como é que eu... Sabe? E aí tem que vir um aluno ensinar, ou às vezes pessoas que não desligam o microfone, pessoas que ficam atrapalhando. O EAD tem essa realidade. Lógico que não é todas as aulas que vão ser assim, mas existe a possibilidade de ser assim. No presencial, se está acontecendo alguma coisa ruim que está incomodando a aula, o professor fala, gente, calma aí. Outro ponto aqui que é interessante é que não estimula o desenvolvimento em falar em público. Muita gente não fala sobre isso em relação ao EAD, mas o presencial ele te estimula, te encoraja a se expor publicamente, para tirar uma dúvida, para apresentar um trabalho, para explicar alguma coisa para algum outro aluno de forma pública, enfim. E se você faz EAD, isso diminui muito. Você vai ter apresentação de trabalho, mas cara, eu tive apresentação de trabalho semana passada e eu nem liguei a câmera, eu só liguei o áudio aqui e falei, e beleza, o professor elogiou, mas eu não tive aquela questão de ir para frente, mostrar o slide, passar, explicar o slide, falar, e a minha fala está de acordo com o slide, de acordo com o que é para ser falado. Eu observo a cara das pessoas, o rosto, as expressões dos professores, dos alunos, e eu consigo entender o que está acontecendo. No EAD, isso não acontece. Então, assim, o presencial, ele te ajuda a desenvolver, a falar em público, a se expor publicamente. No EAD, não. Isso é ruim, porque para matéria, para curso, para o ambiente de educação física, é muito importante a pessoa ter esse desenvolvimento de falar em público, de chegar nas pessoas, de conversar, de bater papo. Outro ponto de EAD é você precisar ser auto-organizado. Então é a auto-organização. Você precisa ter um plano, uma organização de estudo. Como eu disse anteriormente, que as aulas são gravadas, e eu disse na questão do tópico sobre presencial, a questão de horários fixos e dias fixos, nesse tópico você precisa decidir dias, você precisa criar um planejamento de estudo diário e semanal e mensal, porque senão você vai deixando para lá, faz a prova colando, os trabalhos você se vira, mas você não aprende nada. Então você em EAD, presta atenção aqui, você em EAD tá cursando, vai cursar para Educação Física EAD, entenda, vai precisar de um plano de estudo. Existem vários vídeos no YouTube que vai te mostrar como você pode fazer um plano de estudo para EAD. Talvez eu não consiga fazer um vídeo sobre isso porque não é uma realidade minha, então não sei como que eu te explicaria como você pode fazer isso. Mas conteúdo tem de sobra e você precisa criar um plano, de acordo com a sua realidade também. Mas você precisa criar um plano para esse estudo seu EAD de Educação Física flua de uma forma que você desenvolva. Beleza? Outro ponto é a questão do suporte ser ruim ou mais ou menos. Cara, no presencial tá ruim, você sai de sala, vai na secretaria e conversa com a pessoa. Conversa com o coordenador do curso. Dá pra você se virar presencialmente, ir em pessoas e conversar. No EAD isso é mais difícil, cara. Às vezes você tem que mandar um e-mail, ou você entra em contato com o WhatsApp e primeiramente é um robô que vai te responder. Às vezes você fala uma coisa com o professor e fala, não, cara, manda um e-mail para tal fulano. E o fulano vai te responder depois e demorado. Então o suporte do EAD ele é mais ou menos ou até ruim. O suporte com a parte administrativa, o suporte com a parte financeira, o suporte da parte de te ensinar alguma coisa, tirar uma dúvida, é muito ruim e você muitas das vezes vai conversar com um robô, diferente do presencial que você vai estar tete a tete ali, vai falar as suas dificuldades e a pessoa vai te responder. Outra questão, que já é um ponto positivo, é a questão de ser mais barato. Por ser à distância, alguns professores vão ser professores de outros estados, como alunos também serão alunos de outros estados. Isso faz com que seja mais barato, porque tem mais pessoas na sala, o professor não tem que sair de casa, não tem um custo, presencialmente tem todo um custo. Então a faculdade em si, a mensalidade pode ser muito mais barata, 800, 900, 700, dependendo. Mas isso pode impactar de forma
assim, significativa no seu currículo. Ainda mais nessa área de educação física. As pessoas olham muito em qual universidade os alunos, os profissionais formaram. Talvez você formou em uma faculdade que não é tão de renome, EAD, e outra pessoa formou em uma faculdade que talvez seja federal, ou não seja federal, mas seja uma top e de renome, e ela vai entrar na sua frente, cara. Porque onde ela estudou é melhor. Existe essa questão na sociedade, mas é uma realidade. Existem pessoas que vão ter um poder melhor para a questão de estar em uma universidade melhor, e outras pessoas que vão ter que ser por necessidade. E infelizmente isso acontece. E aí a gente não pode entrar no mérito, quem quer faz acontecer. Não, cara, quem quer faz acontecer, mas com certas limitações. E a gente precisa entender isso e respeitar. A questão então do EAD é que muitas das vezes é uma opção ou não é uma opção por conta do financeiro. E aí você vai ter problema de comunicação, problema de aprendizado, problema de suporte. Então por isso que o EAD muitas das vezes você tem que analisar se vale ou não vale a pena. Às vezes você consegue estar no presencial, mas você está pensando em EAD para você ficar em casa. Cara, sai de casa. Se você não sai de casa, o mundo não vai te dar boas oportunidades. Você precisa analisar todas essas questões. E o EAD, ele é mais barato. E o último tópico aqui do EAD, para finalizarmos, é que ele colabora para você ser mais largado e colar mais. Às vezes sua rotina foi pesada na semana e você sabe que você tem uma prova na sexta-feira para fazer. Você chega na sexta ou na quinta de noite e fala, cara, eu não consegui estudar. O que eu vou fazer? Vou colar. E aí você cola em uma matéria que é muito importante, que requer você tempo de estudo, e você está tão preocupado com a aprovação do que aprendizado, que o que importa para você é tirar 60 para cima. E aí você vai lá e cola e fala, pronto, colei, tô bem agora. Não, você não tá bem, você não aprendeu nada. E você tá mais largado, porque você não tem um plano de estudo, você não está aprendendo, tem pessoas mais na sua frente, você não está se dedicando e você está ficando para trás. Então o EAD, na minha visão, ele pesa muito pro lado negativo. Os lados positivos são a questão de flexibilidade, é mais barato, você consegue estudar a hora que você quiser, porém, relacionamento, comunicação, aprendizado, provas, fica muito mais difícil, muito mais difícil. O que eu deixo para você de conselho é, faça uma análise da sua realidade, veja o que cabe no seu orçamento, veja o que cabe na sua rotina, o que cabe com seus planos e sonhos e mete a cara e vai para cima. Beleza? Espero que tenha te ajudado esclarecendo alguns pontos do presencial e do EAD. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. As pessoas têm deixado nos comentários em outros vídeos, eu tenho respondido todos os comentários, pessoas entrando em contato comigo no Instagram, tirando dúvidas e eu respondendo as dúvidas, como tá aparecendo o print aí para você ver aí no lado. E aí, só você entrar em contato comigo, perguntar alguma coisa, o que eu puder te ajudar, eu vou estar te ajudando, beleza? Assista a este vídeo que está aparecendo na tela agora.